Tá sem áudio? Peraí. Deixa eu ver aqui o microfone. Voltou? Voltou agora? Olha aí se voltou o áudio. Ah, pronto. Agora sim, eu tirei o microfone. O microfone deve estar com algum problema. Esse microfone aqui, tirei. Pronto. Voltando tudo que vocês não estavam escutando. Hoje a gente vai falar sobre amígdala e adenoide, como sempre. Toda quarta-feira a gente está aqui falando sobre doenças da amígdala, da adenoide, orientando os pais e com o objetivo mesmo de conscientização. Porque muitos pais não têm nem noção, na verdade a maioria das pessoas, até mesmo muitos médicos não têm a noção do quanto a adenoide pode ser prejudicial para o desenvolvimento de uma criança. Então hoje a gente vai falar também sobre o tratamento clínico, que é o tratamento com remédio. Então assim, tem muita gente que quer adiar a cirurgia, tem muita gente que no momento não tem condição financeira para fazer a cirurgia, tem muita gente que está na fila do SUS e que pode demorar 1 ano, 2 anos, até 3 anos. Então, a gente também faz um tratamento clínico, mas se não der certo, a gente faz o tratamento cirúrgico, certo? Só voltando aqui, porque tem muitos pais, muito pai, muita mãe que entra assim de primeira e não sabe muito bem o que é adenoide, o que é que a adenoide causa, certo? A adenoide é a carne que fica atrás do nariz, que é chamada de carne esponjosa, popularmente conhecida como carne no nariz. Então, ela faz parte do sistema de defesa, assim como a amígdala, que são essas duas bolinhas que incham quando estão inflamadas a garganta. E elas fazem parte do sistema de defesa, só que quando elas inflamam muito, seja por causa de alergia, de rinite, de infecções virais, elas crescem e aí perde essa função de defesa do organismo e aí causa mais problemas do que solução. Na verdade, elas causam muitos problemas, que são roncos, ela tampa a respiração, ela impede a respiração durante o sono, e aí essa criança não tem um sono profundo, respira mais pela boca. A criança, deixa aqui projetar uma foto do que é a amígdala e a adenoide, tá? Essa foto aqui, então, atrás do nariz, que a gente vê de vermelhinho ali a adenoide, e atrás, no fundo da boca, é as amígdalas, certo? Nesse caso aqui, estão com hipertrofia, estão mais inchadas. E aí, quando essa criança dorme, ou muitas vezes durante o dia, ela ronca durante a noite, e durante o dia ela tá sempre com a boquinha aberta para tentar puxar mais o ar. Ela não consegue respirar pelo nariz, e aí essa respiração bucal, que a gente chama de respiração bucal, ela faz diversas malformações faciais, tá? Deixa eu até colocar aqui outra foto para vocês. Que com o tempo, essa respiração pela boca, causada pelo aumento da adenoide, causa essas diversas alterações faciais, porque é uma forma do organismo de tentar compensar. Então, a criança não respira pelo nariz, o narizinho ele fica mais fino, porém o rosto todo, a região do maxilar, a região da mandíbula, fica menos desenvolvida, a criança fica com aspecto de cansaço, fica com olheiras. E aqui essa segunda foto que eu acho bem interessante, que eu peguei no Google, tá? Não foi paciente meu, não. Eu peguei no Google, é uma criança de apenas 2 anos de evolução. Ela com 6, não tô conseguindo ler aqui, mas é com 6 anos e 9 anos. Então a diferença foi apenas de 2 anos ela respirando pela boca. Então ela passou 2 anos ali respirando pela boca, igual esse menininho de cima. E aí, olha a malformação facial que ela criou, que é uma malformação facial irreversível, tá? E a gente já sabe, né, todos esses comemorativos da adenoide
físico, mas o mais importante também é o atraso do desenvolvimento psicológico, intelectual, que a gente chama da parte cognitiva dessa criança, do neurodesenvolvimento. Quando a criança não dorme bem e não respira bem, quando ela ronca, ela não atinge o sono profundo, não produz os hormônios de crescimento e também não consegue fixar as memórias, não consegue aprender direito o que ela aprendeu ao longo do dia, não consegue fixar o aprendizado. Então ela pode sim ter um déficit até mesmo déficit de atenção durante o dia, muito confundido com TDAH, com outros transtornos de hiperatividade. Então faz muito essa parte do intelectual, que eu sempre bato nessa tecla, toda quarta-feira eu falo aqui com vocês. O que a adenoide mais prejudica não é a parte física, como vocês estão vendo aí. A parte física é claro, e são malformações irreversíveis. Mas a parte que mais me preocupa é a parte intelectual. Essa criança sim pode desenvolver um déficit intelectual devido a não dormir bem durante muito tempo, durante muitos anos. Aí ela fica com o cognitivo, que é atenção, memória, aprendizado, linguagem, toda prejudicada, tá certo? Então, existem algumas formas de tratar essa adenoide. Uma criança que chega para mim hoje com a adenoide aumentada, a gente faz um exame de endoscopia nasal, que é o melhor exame para ver, ou um exame de raio-x de cavo, quando a criança não permite de forma nenhuma. Mas na endoscopia nasal, quando a gente vê que a adenoide está aumentada, geralmente essa criança já vem com tratamento medicamentoso junto, ou feito pelo pediatra, ou feito pelo médico do posto. Então essa criança muitas vezes já vem usando diversas medicações. E é uma criança que só vai procurar o otorrino depois que não tem mais jeito. Vou projetar aqui para vocês, olha só. Uma criança que aparece para mim hoje com hipertrofia de adenoide, que já fez o tratamento clínico ou que não fez o tratamento clínico, geralmente eu vou passar mais ou menos essas medicações aqui, ó. Tá? Só para vocês sentirem também o preço das medicações. Uma lavagem nasal, um soro de corticoide. Aqui eu não vou poder falar as doses para vocês, passar, prescrever, porque não pode pelo Conselho Federal de Medicina, tá? E também não estou induzindo que vocês usem esses tipos de medicações e de suplementação. Eu quero mostrar para vocês mais um geral do tratamento clínico, do tratamento medicamentoso e de como é caro usar tudo isso por mês. Isso aqui é só uma hipertrofia da adenoide sem infecção de amígdala, tá? Então, assim, a gente já vê o Nasonex, a mometasona, o corticoide nasal, ali na faixa dos seus 40, 50, o Rinosoro na faixa dos R$40 também, o Imunoglucan, que é uma medicação que é para imunidade, ela tem sim uma evidência científica, alguns estudos já corroboram que diminui a frequência de infecções respiratórias, mas nenhuma dessas medicações elas têm o poder de diminuir o tamanho da adenoide. Elas podem diminuir a frequência das infecções respiratórias, como gripes, resfriados e muitas vezes processo alérgico, como é o caso do Montelukast, tá certo? Então, assim, se essa adenoide ela estiver muito inflamada porque a criança é muito alérgica ou porque a criança gripa muito, se essa adenoide estiver ali, a criança estiver roncando, vai ter assim uma melhora do ronco, mas quando parar de usar a medicação e essa adenoide continuar grande, continuar retendo esse muco, retendo esse catarro, o catarro fica preso e aí vai voltar. Então acaba que os pais gastam muito durante o mês e onde acaba não melhorando. O Montelukast, que ele é um antileucotrieno, na verdade ele é tipo um antialérgico, ele regula a imunidade ali e vai servir para criança que tem rinite. Então a adenoide que tá grande, que inflama muito por causa da rinite, então o Montelukast ele ajuda. Porém, o Montelukast, o Imunoglucan, o Nasonex, o Rinosoro, eles não vão diminuir o tamanho e a porcentagem da adenoide, tá certo? Então, se a criança
já ronca, já tem repercussões, principalmente repercussões faciais e repercussões intelectuais, a gente já deve pensar no tratamento definitivo, que é a cirurgia. E aqui, ó, cada mês aqui fica aproximadamente R$250. Agora, caso a criança venha com a amígdala inflamada também. Então, adicionar, certo? Não é deixar de usar os outros para adenoide, é adenoide e amígdala. Então, aí você coloca mais o antibiótico, que é o melhor, que é o amoxicilina com clavulanato, que é o melhor, e também tem muita criança que já tem resistência. Você vê o preço dele e muitas vezes precisa de 2 caixas, tá? De 2 caixas de solução. E mais o anti-inflamatório, que é um corticoide, que inclusive eu comprei até pro meu paciente hoje que vai fazer a cirurgia, que fez a cirurgia, e eu comprei de R$40, tá? Não tava R$34 não, eu comprei de R$40. Então, se você colocar para calcular tudo aqui de medicação que a pessoa usa por mês, se a garganta inflamar todo mês ou se a garganta inflamar uma vez a cada 2 meses, esse pai, essa mãe tá gastando o quê? 400 por mês, 300. Vamos colocar ali numa faixa de R$400 por mês, R$300 por mês. Então, assim, é muito e é pesado. E para medicação para criança, a gente não pode escolher a pior, né? O antibiótico mais fraco, o antibiótico que pode ser bom, mas a gente tem certeza que não é bom, que não tem total certeza. A gente tem que escolher o antibiótico melhor. E os antibióticos, como vocês podem ver aí, são caros, certo? Então, a gente já vê como são o tratamento clínico. Esse tratamento clínico que eu coloquei aqui seria o uso da adenoide com o da garganta inflamada, da amidalite. E agora a gente vai, deixa eu projetar outra imagem aqui que tá melhor. Essa imagem aqui, ó. Que tá mais de longe. Pronto. Então, assim, como eu já falei aqui, o tratamento clínico, quais são eles? Já mostrei a vocês, tá? Só não posso falar as doses, só não posso falar, até porque cada criança tem uma resposta, cada criança tem um peso diferente, e isso influencia. Então, assim, o tratamento medicamentoso, a gente tenta, quando a adenoide, ela tá menor do que 50% de obstrução, quando ela tá não tão grande, né? Até porque se for uma adenoide de 40, de 30, a gente tenta ali o tratamento. Mas quando... E aí espera algum tempo, se a criança melhorar, não tiver mais roncando, não tiver respirando mais pela boca, não tiver com muita inflamação de via aérea recorrente, aí sim o tratamento clínico funcionou. Mas se a criança, ela continua muito agitada durante o dia, sufocando durante a noite, roncando, respirando pela boca, com períodos de apneia, períodos de sufocamento durante a noite, essa criança tá com olheira, tá se mostrando ou cansada ou com alteração de comportamento muito agitada, porque criança que não dorme bem, ela durante o dia pode ficar muito agitada e até confundir com TDAH, certo? Então, adulto que não dorme bem fica com sono durante o dia, mas criança pode ficar agitada, mexendo em tudo, bulindo em tudo, querendo quebrar tudo e não consegue se concentrar, a atenção não consegue também, e aí prejudica toda a parte da memória e do aprendizado da criança, certo? Então, assim, quais são os sinais de que essa criança já passou da hora de fazer a cirurgia, já passou da hora de parar com esse tratamento clínico? O tratamento clínico, como eu falei aqui a vocês, a gente indica quando a adenoide ela é pequena, tem menos de 50%, quando
e a criança não está tendo todas essas repercussões faciais dessa forma. Já é indicação de cirurgia imediata quando a criança está roncando, está começando a apresentar essas malformações faciais que vocês estão lendo aí, boquinha sempre aberta, olheira, os olhos caídos, a boca entreaberta, a carinha de cansaço, e também já está evoluindo com alteração nos dentes. Além disso, dessa parte física, quando a criança ela já está apresentando também as alterações comportamentais. A criança sufoca durante a noite, a criança já usou spray nasal, já usou medicação, já usou corticoide, continua sufocando durante a noite, continua roncando, durante o dia está agitada, durante o dia não está tendo atenção, ou agitada ou sonolenta, e está tendo repercussão, isso aí já é indicado fazer a cirurgia da adenoide, certo? Outra coisa aqui, o tratamento clínico, que é o do medicamento, ele é sempre mais barato que a cirurgia? Gente, nem sempre. Como eu mostrei a vocês ali, é um tratamento caro por mês, que a pessoa paga o pai e a mãe pagam de forma paliativa, certo? Para melhorar ali na hora. Mas depois pode acontecer de, se ficar muito tempo fazendo esse mesmo tratamento para adenoide, esse mesmo tempo que é um tratamento caro, acaba que não compensa. Principalmente se a criança ficar evoluindo dessa forma, piorando, mantendo os roncos. É um tratamento mensal e é um tratamento caro. Então, e um tratamento de certa forma paliativo, porque nenhum remédio diminui o tamanho da adenoide. O remédio ele vai melhorar a alergia, ele vai melhorar a parte até mesmo de infecções, de muito catarro, de infecções respiratórias, de resfriado, mas ele não vai diminuir o tamanho da adenoide, certo? Então, muitas vezes, a parcela da cirurgia, ela fica até mais barata do que o tanto que você vai gastar com os remédios. E os remédios, eles, de fato, são algo paliativo, certo? E a cirurgia, ela é definitiva. Então, digamos que a pessoa passe ali 2 anos fazendo um tratamento para adenoide com medicação. Daqui a 2 anos, ela vai continuar com a adenoide e já vai ter gastado todo esse dinheiro, porque as medicações não são baratas. E acaba que a cirurgia, que poderia ter sido feita, não ter sido tanto adiada, não adiar tanto a cirurgia, a gente já seria a medida definitiva. Claro, quando tem indicação. Eu não indico cirurgia em todas as crianças, eu indico quando há necessidade. E eu sempre falo aqui a vocês a necessidade da cirurgia da adenoide e da amígdala, tá? Quando não há necessidade, a gente faz o tratamento clínico, a gente observa, mas quando há necessidade, há indicação do seu especialista, aí o melhor mesmo é perder esse medo e não ficar esperando tanto, tá certo? Outro fator que preocupa muito os pais e as mães é se o pós-operatório ele é difícil. O pós-operatório da adenoide ele não é difícil, tá? Quando tem amígdala junto, nem sempre tem amígdala junto, mas quando tem amígdala junto, dói sim nos primeiros dias, principalmente nos primeiros 3 dias, mas é uma cirurgia relativamente simples. Quando é só adenoide, não dói, a criança depois já tá bem. Pode ter uma obstrução nasal no primeiro dia, pode roncar um pouquinho nos primeiros 2 dias ali, mas é uma cirurgia da adenoide somente que não dói e é bem tranquila. Inclusive a cirurgia da adenoide, eu dou alta no mesmo dia. Hoje eu fiz uma cirurgia pela manhã, que foi 8 horas. Ele já estava muito bem mesmo.
Eu passei, fui no quarto, ele tava ótimo, 10 horas, 11 horas. Depois eu voltei 3h30 para dar alta e ele tava assim, ótimo, levantando, pedindo para tirar foto. Então, assim, a questão do pós-operatório da adenoide é bem tranquilo mesmo, não precisa se preocupar. Claro que existem inconvenientes, como toda cirurgia, certo? Toda cirurgia, se a gente vai fazer uma cirurgia até de uma remoção de uma verruga, de um dente, uma cirurgia de dente, uma cirurgia ginecológica, existe sim o risco de sangrar depois. Mas esse inconveniente, você tem que... O que vai diferenciar é o que o médico, o que o seu cirurgião, o seu especialista está ali colado com você para intervir na mesma hora, tá? Se caso sangrar. Então, se caso sangrar, a gente faz o fechamento do vasinho. E assim, é muito raro. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu assim de precisar reabordar. Mas se acontecer, a gente tá do lado, a gente tá perto. Eu moro aqui em Santo Antônio, então a gente intervém de forma bem rapidinha para fechar esse vasinho que tá sangrando, tá certo? Mas é algo na literatura médica, é cerca de 1%, mas pelo que eu vejo é menos ainda. Inclusive, quando eu fazia especialização no Irmã Dulce, lá a gente fazia muitas cirurgias mesmo. E era muito raro ter algum sangramento pós-operatório. Lá era muita cirurgia, apesar de ter uma fila grande, ter uma fila que demora cerca de 2 anos para fazer, mas é um hospital assim maravilhoso que opera muito. O hospital lá da Santa Dulce opera muito. E pelo que eu via era assim, muito raro mesmo, muito raro de acontecer. Então, outra dificuldade aí dos pais e das mães, eu já falei dessa parte financeira, tá? Que é uma parte que a gente tem que abordar mesmo, porque é algo muitas vezes que pega, mas a gente tem que ver também como essas parcelas da cirurgia pode até ser menor e vai valer mais a pena para você do que o tratamento clínico, que é um tratamento paliativo. E se a criança for muito novinha, e aí deve esperar ou não? Eu até comentei sobre isso hoje. Hoje o paciente tem 13 anos, o pai dele tá até comentando aqui, Jailson e Josilene. E ele tem 13 anos e tava com adenoide de 70%. Então nem sempre, viu, gente? Nem sempre. E corre o risco da criança ter essas malformações faciais e malformações intelectuais, certo? Vamos ver aqui as dúvidas. Começar aqui. Primeiro. Boa noite, doutora. Uma pequena bolsa de pus na amígdala pode ser drenada ou necessita de cirurgia? Se for uma pequena bolsa de pus ou um abscesso, né, que a gente já conversou até sobre abscesso aqui, que é uma coleçãozinha de pus, pode ser puncionada, drenada com punção. Então, é pela boca com agulha, certo? Como ela tá uma infecção aguda, nesse momento, se tá com pus, ela tá com infecção. Então, a gente não evita de fazer a cirurgia da amígdala nesse momento. Então, a gente entra com antibiótico, faz a punção, e aí depois, quando esfriar essa infecção, a gente, caso seja necessário, seja uma amidalite que inflame sempre, ou então você tenha tido realmente um abscesso periamidaliano, aí programa a cirurgia. Mas se for uma bolsa de pus ali, dá pra fazer a punção e entrar com antibiótico, tá certo? Cris falou aqui, a minha filha tem adenoide, ela tem 3 anos. Sim, Cris, espero que ela não esteja com todos esses sintomas que eu falei, tá?
Mas caso ela tenha algum sintoma, tô aqui para poder te ajudar, tá certo? Qualquer coisa me manda no direct. Alguma dúvida sua, algum sintoma. Jailson falou aqui, meu filho, mas hoje, graças a Deus, a doutora Daniela fez a cirurgia dele. Graças a Deus mesmo. E é tudo no tempo de Deus, viu? Foi um menino, sim, de 13 anos, adolescente, e eu já conheço o Jailson e a mãe do paciente. Já tem mais de 6 meses até. E eles se prepararam, eles se organizaram, eles conseguiram. E tenho certeza que foi o melhor para ele. É uma adolescente que tinha ali 70% de obstrução e muitos sintomas. Tem uma filha de 7 anos que ronca muito e range os dentes. Mari perguntou aqui. Range os dentes, ela já está desenvolvendo um bruxismo, né? Que é ranger os dentes. Ronca muito. Ó, aí tem tudo para ser adenoide. Principal causa de ronco em criança é adenoide e hipertrofia de amígdala. E se ela não tá dormindo bem, se ela tá rangendo muito dente, se ela já tá com bruxismo, o ideal é fazer uma avaliação. Uma endoscopia nasal para ver o tamanho da adenoide dela e também uma consulta otorrino para ver o tamanho da amígdala, que pode ser, porque assim, tratar o bruxismo, tem tratamento de bruxismo que é com placa no dente, mas acaba que muitas vezes não adianta, certo? É igual a... Eu vou até projetar uma foto aqui de uma alteração dentária causada pela adenoide. Aí, ó. Se a criança colocar aparelho aqui e continuar com adenoide, vai melhorar, mas não vai melhorar totalmente e a adenoide vai continuar, vai ser uma força contrária ao tratamento do aparelho, certo? Então, tem que tratar o dente, sim, mas tem que tratar a adenoide. Josileide, o meu filho, eu já gastei muito com esse medicamento. Ah, sim, Josileide. E hoje se resolveu, graças a Deus. Márcia, Baiana, boa noite. Onde se faz a cirurgia em Valores? Olha, Valores eu não posso passar por aqui, mas eu faço no Hospital Incá, aqui em Santo Antônio de Jesus. É um hospital bom, tá? Que tem internamento, que tem... todo o suporte, equipe treinada para a parte de crianças. E não é um hospital que fecha, né? Porque tem hospitais que fecham no mesmo dia. Então, de noite não funciona. Mas o INCA é um hospital que fica aberto. Então, se caso a criança precisar ficar internada, para a criança vomitar, ou tiver qualquer tipo de inconveniente, como qualquer cirurgia pode ter, ficar vomitando ou não aceitar dieta, então eu gosto de fazer em hospitais que tenham essa retaguarda de poder dormir e ficar internado, pelo menos um dia, certo? Apesar de que a alta da adenoide é no mesmo dia. Boa noite. Edna comentou, boa noite, o que eu tenho a dizer é super recomendo, porque a criança e os pais têm outra vida. Meu filho hoje tem outra vida. Olha aí, Edna, super importante que você falou aqui. Não é só a vida da criança que melhora, é a vida da família que melhora também. Porque imagine o quanto angustiante ver uma criança que está dormindo mal, uma criança que está roncando, uma criança que está sufocando e está ali sem poder fazer nada. Então é algo que não transforma a sua vida da criança. Apesar de que, para um pai e para uma mãe, a coisa mais importante é mesmo o desenvolvimento da criança, né? A parte de desenvolvimento intelectual, a parte do desenvolvimento do aprendizado, do desenvolvimento físico, mas muda a rotina da família, até a vida ali conjugal mesmo do casal, porque tem criança que só quer dormir com o pai e a mãe, porque a criança fica sufocando, então a mãe não vai deixar a criança dormindo sozinha. Né? Muda bastante. Olha, Jailson já colocou aqui, ele está dormindo, está bem, graças a Deus e a você. Obrigada, Jailson, muito obrigada pelos comentários, foi do paciente de hoje de manhã. Muito obrigada pelo carinho e com certeza, sim, Deus em primeiro lugar, graças a Deus em primeiro lugar.
É como a gente sempre fala, né? Demorou ali 6 meses, mais ou menos, que a gente vinha sempre se falando, mas é tudo no tempo de Deus, como tem em Eclesiastes. Acredito que as dúvidas agora acabaram, mas obrigada pelo carinho, pela audiência de vocês, tá, gente? Próxima semana vou trazer uma novidade aqui, vou trazer um convidado que eu vou soltar depois aqui pra vocês, vou fazer um suspense e próxima semana vai ser bem interessante que vai ter um convidado. Mas sempre a gente falando sobre o nosso tema principal de amígdala, que é a garganta, e adenoide, tá certo? Pronto. Márcia falou aqui que o tratamento clínico, o tratamento do medicamento melhorou, mas ficou para o retorno, aí não pôde ir. Mas, como ela tá bem, tá ótimo, Márcia. Muitas vezes, como eu falei, quando a adenoide é pequena, então quando eu resolvo fazer esse tratamento clínico, a gente consegue sim dar uma melhora ao paciente. Mas quando já tem indicação, aí já é outro caso. Quando o especialista já fala, não, tem que fazer a cirurgia, já fez muito tratamento, aí já é outro caso, né? Que infelizmente acaba sendo a maioria. Pronto, gente, se essa live fez sentido para vocês, encaminhem para um pai, para uma mãe que tem um filho que ronca, que respira pela boca, que tá sempre gripado, que tem catarro crônico, aquele catarro eterno que não melhora com nada. Que é muito agitado também, que não dorme bem, certo? Encaminhe para um pai e para uma mãe, que eu tenho certeza que vai ajudar eles e quem sabe até transformar o desenvolvimento e a vida de uma criança que vai ser um adulto no futuro, né? Evitar sequelas quando forem adultos. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. A moeda do século é a atenção, tá? Então, vocês estão me dando a moeda do século agora. E eu agradeço muito. Eu espero também ter contribuído com conhecimento, com informação para vocês, certo? E eu fico disponível no direct para qualquer dúvida. Eu gosto de responder em áudio, então vocês podem ficar à vontade, tá certo? Muito obrigada, até a próxima quarta-feira com o nosso convidado especial. Fico esperando vocês, tá? Nossa próxima quarta-feira à noite. Tchau, tchau, boa noite. Muito obrigada, tchau, tchau. Beijo no coração de todos.